Bem, meus amados ouvintes do programa Falando com Deus, amados ouvintes aí do Facebook, nós vamos iniciar agora a nossa ministração da Palavra de Deus. Ministração essa que nós vamos estar ministrando hoje lá no Salmo 121. Ministração essa que tem tudo a ver com o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Espero que o som esteja chegando aí bacana para vocês. Espero que Deus possa falar ao coração de vocês profundamente. Palavra de Deus aberta no Salmo 121. E lembrando que às 18 horas nós estaremos lá pela Master 1000, orando e falando com Deus a respeito de libertação e cura. Nós queremos ministrar no Salmo 121 hoje. Um abraço aí para o Gustavo Neder, que está conosco aí hoje. O Salmo 121 diz assim: levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É a pergunta que o salmista diz. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E nós vamos responder essa pergunta. Quando nós estamos passando por alguma tribulação, alguma luta, nós costumamos dizer a Deus, orar ao Senhor e fazer essa pergunta: Senhor, de onde me vem o socorro? Às vezes estou orando, estou buscando a tua face e eu não vejo de onde pode vir esse socorro. Às vezes eu acho que meu socorro pode vir da polícia, pode vir de um outro irmão, pode vir de alguém. E muitas das vezes nós esquecemos que existe um Deus nos céus, um Deus nas alturas, que o nosso socorro vem dele. Eu me lembro que certa vez eu fui fazer uma cirurgia e hoje, na sexta-feira, nós sempre ministramos sobre os impossíveis de Deus. E eu me lembro que eu fui fazer uma cirurgia certa vez e a cirurgia estava marcada para 3h30, 4 horas da tarde. E eu me lembro que era umas 10 horas da manhã e eu recebi uma mensagem, né? E um amigo meu falou para mim: lê o Salmo 121. E eu li o Salmo 121, não entendi por que ele falou para que eu lesse aquele salmo, mas eu li o salmo, né? E quando os enfermeiros foram lá no quarto para me buscar, para fazer a cirurgia, era uma cirurgia de grande porte. Eu me lembro que estava toda a equipe médica ali dentro daquele centro cirúrgico, lá no Hospital Barbacena, em Belo Horizonte. E quando eu estava deitado na mesa para poder tomar anestesia, eu me lembro que o médico, o anestesista, aplicou anestesia e eu entrei em colapso. E o meu corpo todo paralisado e a minha mente, ela não desligou. E eu escutava tudo que estava sendo falado ali dentro daquele centro cirúrgico. Eu escutava os médicos falando que estavam me perdendo, que a minha pressão havia subido demais, que eu estava morrendo literalmente, né? E eu me lembro deles falarem para pegar o desfibrilador, para isso, para aquilo, e eu me lembrei do Salmo. E eu me lembrei de dizer exatamente essa frase, não em voz alta, mas eu pensei exatamente nessa frase. E eu lembro que eu pensei o seguinte: Senhor, não me deixa morrer aqui não. De onde vem o meu socorro? O meu socorro só pode vir do Senhor. E eu clamei esse Salmo 121. E eu me lembro que quando eu clamei por esse Salmo, na mesma hora, o médico, que era o principal, o cirurgião principal, eu me lembro que dele pegar na minha mão, eu não senti, mas eu me lembro de
eu me lembro que ele pegou na minha mão. Eu não senti ele pegando, mas eu sei que ele pegou na minha mão. E eu me lembro, né, dele falar, dele me chamar pelo nome e dizer, fica com a gente, Márcio. Fica com a gente. E eu me lembro dele dizer assim, pega uma injeção de adrenalina. E essa injeção me foi aplicada. E ao término dessa injeção, a minha mente se desligou. E eu acordei cerca de 5 horas depois, já operado. E sem saber o que tinha acontecido nessas 5 horas após a cirurgia. E eu me lembro que no outro dia, eu já no quarto, foram 3, 4 médicos no quarto, e eles me disseram que eles não tinham uma explicação plausível para me dizer o que tinha acontecido ali. E que eu era um milagre de Deus. Então, Deus, ele faz o impossível, e a gente não tem que ficar procurando conjecturas para explicar o que é um milagre de Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. A gente não tem que ficar tentando justificar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Porque a grande lógica de Deus é que Deus não precisa de uma lógica para agir. A grande lógica de Deus é que a própria palavra de Deus fala que se você tiver fé, você diz, monte, sai daí e vai lá e lança-te lá no mar. Você quer uma coisa mais ilógica do que isso? Monte, sai daí, ó, e lança-te lá no mar. E o monte vai. Às vezes esse monte é uma enfermidade. É um câncer que está matando uma pessoa. E você chega lá e ora. E a tua fé, juntamente com a fé daquela pessoa, e aquela pessoa vai ser curada. Talvez o monte dessa enfermidade, o monte dessa pessoa vai ser uma enfermidade. E quando a gente pede a Deus, a gente fala com Deus, e a gente clama a Deus pelos seus impossíveis, Deus opera. O Senhor, ele fala, né? Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque Cristo, ele nos prometeu uma viagem segura. Mas ele nunca falou que não teria vento. Ele nunca falou que nós não teríamos tribulações. E as tribulações, elas vêm. E as tribulações vêm, as lutas vêm. Mas Deus nunca falou que não teria ventos durante a travessia desse mar. Mas Ele também nunca falou, ou melhor, Ele nunca deixou de nos deixar um porto seguro e um farol para nos guiar. Esse farol e esse porto seguro sempre estiveram lá. Eu gosto daquela passagem que diz que Jesus estava no barco com seus discípulos e que ele dormia. E que quando ele estava ali adormecido, em sono profundo, o mar era revoltado, o mar estava agitado, e os discípulos estavam preocupados porque eles estavam com medo do mar. E o mar, traduzindo para hoje, eram problemas e coisas mais. E eles ficavam na dúvida, chamamos ou não o mestre? Chamamos ou não o mestre? E cada vez mais o mar se revoltava, o vento aumentava. Até que num momento de intenso medo, eles resolveram chamar o mestre. E quando eles chamaram o mestre, Jesus não falou nada, apenas levantou e disse, cala-te e aquieta-te. E o mar se aquietou e houve bonança. Então, nas nossas vidas, às vezes, nós precisamos apenas exercitar a nossa fé. Em alguns momentos, precisamos nos calar e nos aquietar e ouvir o que Deus tem para nos dizer. Eu quero dizer para você, amados, que a nossa vida,
nós muitas das vezes perdemos muito tempo perdemos muito tempo querendo formar conjecturas, queremos formar o eu acho, o talvez, quem sabe, queremos muitas das vezes pensar dessa forma. E esquecemos que o nosso Deus, ele não tem o se, ele não tem o talvez, ele não tem o famoso jeitinho brasileiro. O nosso Deus, a própria palavra diz, e com ele é sim, sim e não, não. Ou é ou não é. Não existe meio termo com Deus. Eu me lembro que quando eu era viciado na bebida, e eu queria muito, eu precisava parar de beber. Eu precisava, era algo que estava acabando com o meu casamento, estava acabando com a minha vida, eu estava a ponto de fazer besteiras, a ponto de sofrer um acidente de carro. E eu me lembro que eu fui no ponto de pregação na Itapiratiba, lá no estado de São Paulo, e eu me lembro que eu cheguei lá e eu falei com Deus: Senhor, vamos conversar limpo aqui, o negócio é o seguinte, é tudo ou nada. Ou eu saio daqui limpo desse vício, ou então é o mundão para mim. Ou é tudo ou é nada. E naquele dia, eu senti como se uma cachoeira me lavasse e nunca mais eu tive problema com bebida. Foi naquele dia que Deus me curou e me restaurou. Então, quando nós clamamos pelo socorro de Deus, Ele não está com seu braço encolhido para nos atender, mas Ele está com seu braço estendido para que a sua mão nos alcance. Nós não podemos simplesmente ignorar a mão de Deus. Nós não podemos ignorar aquilo que Deus faz para nós, aquilo que Deus já fez por nós e aquilo que Ele ainda vai fazer por nós. É interessante que existem pessoas com a memória muito curta que esquecem muito fácil aquilo que o Senhor já fez. Nós não podemos, é claro, viver das coisas do passado, viver das glórias do passado, mas também não podemos esquecer de onde foi que Deus nos tirou. O nosso Deus, ele é tremendo, poderoso, e ele está sempre nos livrando do laço do passarinheiro. Ele está sempre nos livrando daquelas coisas mais absurdas e que nós achamos que nós não vamos cair nelas. Eu costumo dizer que o laço, ele sempre esteve preparado para nós. Ele sempre esteve à nossa frente. E quando nós vamos pisar nele, o Senhor sempre nos levanta e nos põe à frente desse laço. O nosso adversário, ele milita 24 horas por dia para tentar nos prejudicar, para tentar nos destruir. Satanás, ele nos odeia. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou um pastor evangélico, não é porque eu estou na igreja, não. Ele me odeia só pelo fato de eu existir. Só pelo fato de eu existir, ele me odeia. Ele não te odeia porque você tem os olhos azuis, porque você canta na igreja, porque você prega. Não, não é por isso. Ele te odeia só pelo fato de você existir. Pelo fato de Deus amar você. Então eu quero dizer para você nessa noite, nesse finalzinho de tarde, início de noite, que Deus, Ele te ama tanto, tanto, que existe um salmo chamado Salmo 121, que a primeira frase desse salmo é: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E quem mais
poderia te socorrer? A polícia? O ser humano? O traficante que se diz dono do morro, que se diz dono da cidade? Quem mais poderia te socorrer? Será que um pai é tão poderoso assim? E eu digo um pai terreno. Ele é tão conhecedor das armas, das artes marciais, para socorrer um filho num momento difícil? Será que ele é tão maior do que o Pai Celeste? Será que ele é tão maior do que Deus? Porque se fosse, não teriam tantos filhos aí morrendo nas mãos de outras pessoas. Será que um pai, ele é tão especial nas artes para socorrer uma filha que às vezes está apanhando em casa do marido, que às vezes está sofrendo agressões do namorado? Se fosse, não estaria acontecendo tantas coisas assim. Eu quero dizer para você que o nosso socorro, ele vem do alto. E Deus, ele jamais vai deixar um filho dele nas mãos de um agressor. Se você crê que Deus pode te socorrer e você crê que ele pode fazer isso, então jamais deixe de pedir socorro a ele. O nosso Deus, ele jamais vai deixar de te dar o escape. Ele jamais vai deixar de estender as mãos dele para você. Deus é fiel e ele é pai. E um filho sabe como chegar no pai. A palavra de Deus fala, se um filho pedir pão, vai o pai dar uma pedra, dar uma cobra? Jamais. Um filho jamais fará isso. Um pai, aliás, jamais fará isso. O pai sempre dará boas coisas aos seus filhos. Eu me lembro do filho pródigo. Geralmente uma herança é deixada para um filho depois que o pai morre. O filho pródigo, ele foi tão cara de pau que ele pediu a herança em vida. Me dá a minha herança aí que eu quero, trilhada aqui. Quero viver a minha vida dissoluta. E o pai deu a herança para ele. E ele foi. Gastou tudo, mulherada, golo, tudo quanto é trem. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha pessoas rodeando ele. Quando o dinheiro acabou, ele foi trabalhar numa fazenda. E nem a lavagem dos porcos ele pôde comer. E aí de que ele lembrou? Lá da fazenda do pai dele. E ele lembrou por quê? Porque lá os empregados do pai dele comiam do bom e do melhor. Bebiam do bom e do melhor. E ele quis voltar para lá. Eu acho que ele estava tão envergonhado que ele quis voltar para lá nem para ser reconhecido novamente pelo pai, mas para poder pelo menos ter o que comer. E o que eu acho mais lindo nessa parábola é que o pai reconhece o filho de longe. O pai dele vê ele vindo todo maltrapilho. E de longe o pai o reconhece. E aí eu fico pensando, aquele rapaz cheirando mal, porque ele estava trabalhando numa pocilga. Fica 2 horas dentro de uma pocilga para você ver, se você não sai de lá cheirando porco. O filho dele sai de lá fedendo porco, com as roupas cheirando suor, que estava andando, possivelmente descalço, com os pés já rachados, subaco fedendo pra caramba, um bafo de bode danado, cabelo grande, e o pai olha de longe e reconhece aquele filho. E ao reconhecer aquele filho, a primeira coisa que aquele pai fala, corre lá e busca meu filho. E eu acho que nem os empregados não acreditou, mas quem que é aquele lá?
porque é acostumado a ver aquele filho ali, com roupas limpas, né, cheiroso. E os empregados até falaram assim, mas quem que é aquele lá? Aquele lá é o meu filho. Ele estava morto e ressuscitou. E eles vão lá e trazem aquele rapaz. E o pai não quis nem saber de mandar ele tomar um banho, não. Já abraçou, já o beijou. Primeiro ele deu aquele gesto de carinho para com aquele filho. Para depois ele mandar trocar as roupas daquele filho, mandar arrumar aquele filho, colocar um anel no dedo daquele filho, mandar matar lá um animal para poder eles comemorarem a volta daquele filho. E aí o outro filho chega e não queria entrar para a festa, porque ele se sentiu magoado, se sentiu triste, porque o pai fez tudo aquilo para aquele filho que havia desprezado. E o pai fala, meu filho, você sempre esteve aqui comigo, nunca me abandonou. Esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Vem cá, vamos comemorar, esquece isso aí. Bens materiais a gente adquire novamente, mas a vida do teu irmão, que estava morto, e hoje ele está vivo novamente. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Eu quero dizer para você, meu amado, que a sua vida é mais importante do que qualquer coisa. Por isso o Senhor, Ele te socorre. Por isso Deus, muitas das vezes, Ele vai levantar alguém para trazer uma palavra de alento a você, para dizer a você que você é tão importante, que Ele levanta pessoas para te ajudar, que Ele levanta pessoas para te colocar de pé e dizer que você é tão precioso, que você é uma pedra preciosa para Ele. Às vezes você se acha um ninguém, às vezes você se acha uma pessoa que não tem valor algum, mas você tem valor. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que para Deus tem um valor imensurável. O amor de Deus não pode ser medido na tua vida. Eu amo você, mas o amor que eu sinto por você jamais vai chegar perto do amor que Deus sente por você. Você, meu amigo, é uma pessoa extremamente amada e uma pessoa que Deus vai cuidar por toda a eternidade. Eu quero dizer para você que se você não aceitou Jesus Cristo ainda na sua vida, aceite Jesus. Reconheça a soberania dele na sua vida. A palavra de Deus fala que para você ter direito à salvação, é preciso crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que creem. No nome de Jesus, expulsarão os demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas. Então, queridos, a salvação não é pelas obras que você faz, não é pelas muitas obras que você realiza. Ah, eu compro 1000 cestas básicas e dou ali. Ah, eu faço isso. Não, não é por isso. Porque se fosse por isso, muitas pessoas aí já teriam até passado do céu. Não é pelas obras que você faz. É claro que a fé sem obras é morta. Mas não é só pelas obras, porque senão você iria se vangloriar pelas obras que faz. Mas a salvação é pelo crer, é pelo acreditar, é pela fé. Então, meu amado, se você está desviado dos caminhos do Senhor, arrependa-se, volte, peça perdão, volte. Se você era um pastor, um obreiro, um presbítero, um levita, não tenha vergonha daquilo que aconteceu com você. Peça perdão e volta. Não tenha orgulho, soberba. Não tenha ranço. Perdoa.
Se foi você que cometeu um ato, não importa. Se cometeram contra você, também não importa. O que importa é a liberação do perdão e ter um coração limpo diante de Deus, um coração quebrantado. O que importa é você estar no arraial do povo de Deus. Quero te dizer uma coisa para alertar você, porque eu preciso ir para a rádio. Está chegando um tempo em que Deus vai colocar um ponto final no tempo da graça. E quando isso acontecer, a noiva de Cristo será retirada dessa terra. E aí terá sido, talvez, o último sermão que você ouviu, o último apelo, o último hino, talvez seja a última música que você cantou, talvez a última vez que você me viu aqui, talvez a última mensagem que você recebeu. Mas eu quero dizer para você o seguinte: enquanto é hoje, você ainda tem a chance de pedir perdão. Você ainda tem a chance de dizer a Deus: Pai, me perdoa e me socorre. Enquanto é hoje. Talvez amanhã você não tenha mais essa chance. Talvez amanhã você esteja querendo entrar no programa de rádio às 5 da tarde. Talvez amanhã às 19 horas, que é o meu horário de ministrar aqui amanhã, você fala assim: amanhã às 7 da noite eu vou entrar para ver o pastor Márcio ministrar. E você vai entrar aí no Facebook e eu não vou estar aqui. Porque Jesus terá vindo buscar a sua noiva e eu terei partido. Ou talvez o Senhor tenha voltado só para mim. Porque isso pode acontecer. Mas se isso acontecer, eu quero que você saiba de uma coisa. Se Jesus voltar para mim, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu vou me arrepender de ter falado essas palavras para você. Jesus te ama. E o desejo do coração dele é que você se entregue de corpo, alma e espírito. É que você faça e viva uma vida com ele e para ele. Eu jamais vou me arrepender de dizer a verdade. Porque a verdade liberta. E eu jamais vou me arrepender de dizer para você que eu estarei, enquanto for aqui nessa terra, à sua disposição para um bate-papo, para conversarmos, para eu poder dizer a verdade para você. Que Deus abençoe você. Eu sou o pastor Márcio Mencalha, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva aqui da cidade de Botelhos. E estarei sempre à sua disposição enquanto o Senhor assim o permitir. Quero te dizer que o tempo da graça está findando nessa terra. Por isso não perca mais tempo, mas tenha plena convicção que Cristo está voltando, que Jesus está voltando para buscar os seus. E eu espero, de todo o meu coração, que você seja um deles. Um fraternal abraço a todos. Fiquem na paz deste grande amor. E para aqueles que vão acompanhar a oração de libertação e cura, nós estamos lá na Master 1000 agora. E vamos orar forte. E vamos, em nome de Jesus, ministrar libertação e cura na vida daqueles que estarão conosco lá. Quero dizer a você que apenas hoje, na sexta-feira, hoje, impreterivelmente, o nosso programa no rádio, ele vai hoje, sexta-feira, até às 18h30. Só hoje. Na sexta que vem, ele vai até às 19h. Hoje, porque o nosso amigo Gibi, ele está com um probleminha de saúde, então ele não vai poder fazer o programa a partir das 19 horas e eu preciso sair às 18h30, porque vou ministrar na igreja
hoje também no culto de libertação a partir das 19 horas. Então eu vou encerrar o programa mais cedo e vou colocar a programação do meu amigo Gibi aqui às 18h30. Amém? Amanhã, às 17 horas, estarei aqui novamente para um programa de 3 horas e meia aqui no rádio e 19 horas aqui no Facebook, pregando a palavra de Deus. Um grande abraço a todos, fiquem na paz deste grande amor de Deus. Um beijo no coração do pastor Márcio Mencara para vocês.